Querido, nesta noite eu te apresento a vida do diácono Gerson, que vai transmitir a tua palavra. Senhor, usa ele como instrumento afiado em tuas mãos. Meu Deus, que ele venha falar, não que ele queira falar, mas o que tua igreja, este povo precisa ouvir nesta noite. Que cada palavra que sai da sua boca seja o Espírito Santo e que venha impactar vidas nessa noite. Vidas venham ser transformadas, vidas venham ser libertas, famílias venham ser libertas pelo poder da tua palavra. Pai, é o que eu te peço no nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém, aleluia. Enquanto o pregador prega, as obreiras podem procurar sentar, viu? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Quantos estão felizes esta noite? Dê um glória a Deus aí. Louvado seja o nome do Senhor, né? Quero primeiramente atribuir a Deus essa rica oportunidade de poder ministrar a sua palavra. Agradecer a Deus pela vida do pastor Adriano, da sua esposa, né? Que estão na frente desta obra. E aqui tem alguns amigos meus conhecidos, Ana Luz está ali, né? E nós estamos aqui esta noite com a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Somos ali da Assembleia de Deus Tempo Central, pastoreado pelo pastor José Mendonça de Lima. Eu congrego ali na Vila União, meu dirigente é o presbítero Edgar. E pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos levantado como pregador do Evangelho, né? Estava faltando, eu ainda vim nessa igreja. Quase todas as igrejas de Sobral, pela misericórdia de Deus e honra e glória do Senhor, eu já preguei. Mas hoje está se cumprindo a vontade de Deus, eu estar aqui também, para que o nome dele seja exaltado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Já percebi que a igreja crê no poder e na glória da manifestação de Deus. Isso é importante, porque a igreja que crê, que adora, que busca, que rende a ele louvores e glória, louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja ela é firme, forte e poderosa para combater contra as potestades do diabo, contra as ciladas, contra as mentiras de Satanás que vem contra a vida das famílias que habitam na face da terra. Sem perda de tempo, vamos aqui ler o tema que é Jó 42, versículo 10. Abra sua Bíblia, por favor. Eu trago aqui, pastor Adriano, um abraço do diácono Robson, que é nosso amigo. Disse que você recebesse um abraço aí, toda a igreja, né? Que ele já pregou aqui. Estou aqui dando um abraço do servo do Senhor. Jó capítulo 42, versículo 10. Quem achou, diga amém, irmãos. Passou um anjo. Vamos ler. A santa e inerrante e poderosa palavra de Deus. Desceu, bem rapidão. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó tinha, a tudo quanto Jó antes possuía. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estádio de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Louvado seja Deus. Amém? Sente adorando e exaltando aquele que vive e reina para todos sempre. Louvado seja Deus. Campanha Restauração da Família. Nós estamos diante de um texto bíblico muito forte, muito poderoso, a qual narra a história do patriarca Jó. Este homem, se nós for buscar no capítulo 1 e no capítulo 2, está resumindo mais ou menos o final dessa história que está no capítulo 42. Jó tinha uma família perfeita, uma família ideal, não faltava nada para ele. O homem era rico, tinha bens materiais, e sacrificava a sua família, santificava a sua família para Deus. Jó tinha um compromisso de sempre estar apresentando a sua família a Deus. Jó não tinha nenhuma falha, e por causa desta falha incomodou a Satanás. A história diz que Satanás foi até diante da presença de Deus e começou a questionar porque Deus o abençoava, porque Deus o protegia com várias bênçãos materiais. Bendito seja Deus. Aí Deus vai dar uma ordem para Jó,
dá uma ordem para Satanás, para que Satanás venha tocar em Jó. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que quando o mensageiro de Satanás vem até Jó, ele começa a trazer só notícias ruins, dizendo que ele perderia as suas propriedades, os seus gados, a sua família, e depois em seguida ele seria tocado com uma grande enfermidade. Bendito seja Deus. Mas o que eu me maravilho nisso é que a Bíblia diz que quando depois que Jó recebe todos os males, toda a maldição, toda notícia ruim vindo ao contrário à sua vida, a Bíblia diz que ele teve uma atitude muito linda e muito maravilhosa, e eu creio que qualquer pregador tem prazer de falar isso. A Bíblia diz que ele se prostrou e adorou ao Senhor. Em vez dele murmurar, em vez dele questionar, ele levou a sua voz até o seu trono de glória e começou a adorar. E creio eu que quando ele começou a adorar, bendito seja Deus, ali já começou a comover o coração de Deus. Deus olha para ele, que quero eu conjecturar esta noite, que Deus olha e diz assim: olha, eu permiti que ele fosse tocado em tudo, mas mesmo assim ele ainda me adora. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 42, nós vemos aqui que todo o processo que Jó passou, as afrontas aos seus amigos, trazendo a ele palavras negativas, trazendo a eles palavras que desanimavam a sua fé no seu Deus, ele continuou perseverando, mantendo a sua integridade diante da presença de Deus. Eu entendo neste capítulo 42 e versículo 10, pastor Adriano, que Jó foi abençoado novamente, restaurado novamente, porque ele manteve a sua integridade, a sua sinceridade diante da presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele era um homem que morava na terra de Uz, era um dos homens mais ricos do Oriente. Louvado seja Deus. Naquela época, bendito seja o nome do Senhor, ter filhos lá no Oriente era uma bênção dada por Deus. Eu quero dizer para você esta noite aqui, louvado seja o nome do Senhor, os seus filhos são uma bênção na sua vida. Louvado seja Deus. O seu marido é uma bênção na sua vida, a sua esposa é uma bênção na sua vida. Ei, a família que Deus te entregou é uma bênção na tua vida. Louvado seja Deus. Eu quero vir esta noite aqui como profeta de Deus para a tua vida, para te dizer: não canse de clamar pela tua família, não canse de pedir pela tua família. Adora a Deus e apresenta a tua família todos os dias diante do trono da graça, porque a hora e o momento certo Deus vai enviar a resposta que não tem pedido a ele. Louvado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Oh glória. Uramande candarabashure ande candarabacheia, uramande candarabassou. No momento que eu estava aqui, pastor Adriano, adorando, bendito seja aquele que vive e reina para todo sempre. Pena que a irmã contou o testemunho, louvado seja Deus, mas eu não queria que ela tivesse contado, porque Deus estava me revelando, uramande candarabacheia, que a irmã clama pela família dela. Deus estava me mostrando que a irmã pede pela família dela. Deus estava terminando a oração da irmã para a glória e honra do nome do Senhor. Uramande candarabacheia. Se levante, irmã, você de azul. Uramande candarabassure ande candarabacheia. No momento que você estava contando o testemunho aqui, o Senhor estava me revelando e me dizendo, uramande candarabacheia, que a sua oração é essa: arabaixo, reande candarabacheia. Meu Deus, salva meu marido, liberta minha família para estar aos teus pés, te adorando e te exaltando. Uramande candarabacheia. Aí o Senhor manda dizer para ti esta noite, urabashureande candarabassou, que foi Ele que deu o livramento, porque tu clamas diante da presença dEle, tu se humilha diante da presença dEle, e quando tu estás se humilhando, chorando, levando até Ele, até o teu clamor, Ele manda te dizer que recebe, e Ele manda te dizer, arabashureande candarabacheia, que tu vai ver a vitória, tu vai contar o testemunho, porque Ele é Deus na tua vida. Uramande candarabacheia. Ele é Deus para responder a tua oração e a tua súplica. Recebe essa palavra profética em nome de Jesus. Uramande candarabachure ande candarabacheia. Já perseverou, Jó não questionou, Jó só fez tudo aquilo que ele tinha que passar. Ele ficou somente na paciência, ele ficou somente ali suportando. O que acontece muitas das vezes conosco é que quando vem a afronta, quando vem o gigante, quando vem a luta, nós queremos sair da igreja, nós queremos desanimar, queremos acovardar e deixar tudo para trás. Ei, Deus não se agrada de covardes, não. Para Deus restaurar a sua família, é necessário você morar dentro da casa
casa do Senhor. É necessário você adorar o Senhor todos os dias. É necessário você buscar o Senhor, para Deus trabalhar na tua família. Ele quer a tua adoração em espírito e em verdade diante da presença dele. Deus é especialista em restaurar a família. Deus é especialista em salvar famílias. Bendito seja Deus. No livro de Josué capítulo 2 está narrado que Josué manda 2 espias à cidade de Jericó, e ali em Jericó estava totalmente cerrada, fechada, porque o Israel tinha que obter a conseguir a terra de Canaã, a terra prometida, mas Jericó ficava ali em meio. E a Bíblia diz que Josué manda 2 espias, e quando chega ali se encontra com uma mulher prostituta chamada Raabe. A Bíblia diz que aquela mulher, ela acolheu os espias, louvado seja Deus, e deu proteção aos espias ali. E ali quando aquela mulher pega os espias e faz um acordo com ele e diz assim: olha, se eu te guardar aqui dos reis de Jericó, quando vocês vierem destruir a cidade, eu quero que vocês me tirem daqui. E eles fizeram um acordo com a Raabe, a prostituta. E a Bíblia diz que quando Josué começou a rodear 7 vezes ali a cidade de Jericó, e na 7ª vez aquelas muralhas caíram por terra, a Bíblia diz que a prostituta Raabe, Josué deu vida a ela. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que quando Josué dá vida a ela, eu tenho um estudo sobre a história dela, diz que ela se casou com um príncipe de Judá chamado Salmão. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, aleluia, que aquela mulher foi uma mulher honrada, ela foi uma mulher israelita, dela veio a descendência de Jesus Cristo. Ela passou a ser uma mulher totalmente respeitada no meio do povo de Deus. É isso que Deus quer fazer com a sua vida esta noite. Eu não sei se você está aqui esta noite, mas se você ainda não tem uma vida restaurada, se você ainda não tem uma vida transformada, esta noite aqui chegou a hora e a oportunidade de tu dar um sim para Jesus, de tu dizer para Ele que tu está disposto a se arrepender, a mudar de vida, a mudar de atitude e adorar somente ao único Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo poder. Ele é aquele que vive e reina para todo sempre. Ele tem o poder de fazer o que Ele quer. Ele tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Ele tem o poder de exaltar e de abater. Tudo vem dele. Esta noite você pode adorar Ele. Você pode adorar Ele. Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Deus de todo o céu. Oh glória, bendito seja Deus. Enquanto eu estava aqui adorando o pastor Adriano, o Senhor me dava uma palavra para você. Oh glória, o Senhor mandava dizer para você: diz para o meu servo, para o meu filho, sou eu que me agrado dele, porque ele coloca um povo para adorar o meu nome. E sou eu que faço tudo que atenta os pensamentos e os desejos do teu coração. Ou tu não pensa que eu tenho visto o que está desejando o teu coração? Ou tu não pensa que eu tenho visto a tua oração? Saibas tu que sou eu que vou fazer, sou eu que vou exaltar, sou eu que vou levantar, sou eu que vou soprar, sou eu que vou preparar o lugar, sou eu que vou te mostrar o lugar para que tu venha mais adorar o meu nome na minha presença. Descansa, porque sou eu que estou no controle da tua vida, do teu ministério e no controle dessa obra. Assim diz o Senhor para ti. Deus ainda fala nessa terra. O nosso Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele ainda tem o poder de se manifestar dentro da sua igreja. A Bíblia diz que contra Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, veio 2 nações de Amonitas, Amonitas e Moabitas contra o reino de Josafá. E a Bíblia diz que Josafá se pôs a buscar e adorar o Senhor. Bendito seja Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Josafá, quando estava adorando, buscando ao Senhor, no meio da congregação veio o Espírito do Senhor e disse a Josafá: Josafá, esta peleja não é tua, mas é de Deus. Louvado seja Deus. Você tem um Deus que é maior do que a muralha de Jericó. Você tem um Deus que é maior
maior do que a fornalha de fogo. Você tem um Deus que é maior do que a cova dos leões. Você tem um Deus que é maior do que o mar vermelho. Você tem um Deus que esse problema que você tem na sua família, na sua vida, diante dele não é nada, porque ele pode resolver e dar resposta a ti em questão de milésimo, em questão de segundo. Se você crê nessa palavra, adore a ele esta noite. Uramande candarabashura ande candarabashai. Ulabasura ande candarabassou. Alabasura ande candarabasura mande candarabashai. Alai de candarabasura ande candarabassou. Uramande candarabashura ande candarabashai. Esta noite o Senhor vem aqui esta noite para dizer para ti. Uramande candarabassou. Ei, tu disse para o Senhor, aleluia, Aramande candarabashai. Senhor, estou nesta campanha, mas cadê a minha resposta? Aramande candarabassura ande candarabassou. Ei, o Senhor vai te dar a resposta. Mas antes de ele te dar a resposta, ele quer a tua humilhação diante da presença dele. Antes de ele te dar a resposta, ele quer a tua adoração. Antes de ele te dar a resposta, ele quer o teu compromisso, a tua sinceridade na presença dele. Oh glória, bendito seja Deus. Oh aleluia. Você que está esta noite aqui, que está com seu filho afastado, você que está esta noite está com seu marido afastado, você que está esta noite está com a sua esposa afastada. Ei, se você crê na palavra de Deus, se você crê verdadeiramente naquilo que os seus profetas falam diante da palavra de Deus, você será totalmente transformado pelo poder e a glória de Deus esta noite. Você receberá aquilo que você não recebe do seu vizinho, aquilo que você não recebe dos seus amigos no trabalho, aquilo que você não recebe do seu patrão, você recebe de Deus. Ei, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus nunca falha nas suas promessas, Deus nunca deixa ninguém sem resposta. Deus é fiel, a palavra de Deus ela nunca cai por terra, a palavra de Deus ela é fiel, ela se cumpre quando verdadeiramente nós tomamos posse daquilo que Ele tem para a nossa vida. Eu quero dizer para você esta noite, Deus não quer ver uma família destruída, Deus não quer ver uma família na sarjeta, Deus não quer ver uma família no cativeiro. Ei, Jó estava no cativeiro, a família de Jó passou pelo cativeiro, Jó foi restituído novamente, porque Deus viu em Jó um coração quebrantado e sincero. Uramande candarabashura ande candarabashai. Ulamande candarabassura ande candarabassu. Alai de candarabashura ande candarabashai. Uramande candarabassura ande candarabashai. Assim diz o Senhor para ti esta noite. Rabassura ande candarabassu. Ele ouve a tua oração, Arabashure ande candarabashai. E sabe, Ramande Candarabassu, que depende de ti, Arabashure ande candarabashai, em oração para ele vir fazer a obra que tu pede tanto a ele, Ramande Candarabashai. E saibas tu, Arabashure ande candarabassu, que eu vou fazer, Ramande Candarabashai, no meu tempo, na minha hora. Uramande Candarabashai, continua pedindo, clamando, porque eu vou fazer e vou realizar o desejo do teu coração, Urabashure ande candarabashai. Tu sabe que eu estou falando contigo, que o desejo do teu coração, Alabassure ande candarabashai, é ver teu filho, Uramande Candarabashai, neste lugar, adorando a Deus, seguindo a Deus, longe da derrota, longe do fracasso, longe da humilhação do mundo. Uramande Candarabashai. Tu sabes que também tu tem um desejo de ver o teu marido, Urabashure ande candarabashai, mas saibas tu que eu vejo em ti, Alamande Candarabashai, que quando tu me busca, me clama, vejo a tua sinceridade e vou honrar os teus pedidos. Apenas não para, continua, porque Deus é fiel para cumprir. Uramande Candarabashure ande candarabashai. Ulamande Candarabassu. Oh glória, oh glória. Você pode adorar Ele esta noite, você pode adorar Ele esta noite. Eu adoro o único Deus, eu adoro um Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu adoro um Deus
que a Ele não existe limite para Ele operar. Não existe limite para Ele operar na tua vida. Ei, você que esta noite entrou aqui como um espírito da depressão, eu venho aqui como profeta para dizer para ti, em nome de Jesus, tu vai sair daqui curado, tu vai sair daqui transformado, restituído pela glória e o poder do Deus Todo-Poderoso. Deus se agrada da adoração. Deus se agrada de quando Ele é adorado, quando Ele é exaltado. Nós somos feitos para adorar o nome dEle. Nós somos feitos para reconhecer a grandeza, a majestade e a glória do seu poder. Ele é maior do que o céu, Ele é maior do que a terra, Ele é maior do que o presidente da república, Ele é maior do que o governador, Ele é maior do que o prefeito, Ele é maior do que o vereador, Ele é maior do que o empresário, Ele é maior do que tudo que há neste mundo. Ele é maior e reina absoluto sobre o céu e sobre a terra. Para você obter a vitória, tem que confiar nele. Você tem que confiar nele. O segredo com Deus é confiar nele. Não importa as circunstâncias que você esteja passando na sua vida, porque todo dia é uma batalha, todo dia é uma guerra. Todo dia nós temos que lutar contra o mundo. Todo dia nós temos que lutar contra as calúnias, contra as zombarias, contra a rejeição, contra tudo, para poder se permanecer na presença de Deus. Mas se você confirmar, se você ficar íntegro na presença dele, como Jó fez, ele vai restaurar a sua família. Porque nós temos que lutar contra isso. Porque Satanás está aí trabalhando e operando poderosamente. Satanás está levando jovens que não chegam nem a 20 anos de idade, jovens que poderiam ter um futuro brilhante, uma história diferente, e Satanás engana, levando para a droga, para a bebida, para o mundo do crime. Mas eu conheço um Deus que ainda tem poder de pegar drogado e fazer um pregador. Eu conheço um Deus que ainda tem poder de pegar um bêbado e fazer um pregador. Eu conheço um Deus que ainda tem poder de pegar um assassino criminoso e fazer um pregador. Eu conheço um Deus que tem poder de pegar uma prostituta e fazer um pregador. Eu conheço um Deus que tem poder de pegar um traficante e fazer um pregador da palavra. Eu ainda vivo o evangelho de poder. Eu ainda vivo o evangelho que pode fazer aquilo que o homem ninguém imagina. Deus, Ele tem o poder. Oh, alabashure ande cantarabaxé, uramande cantarabaxou. Quando Jesus veio à terra, Ele não ia procurar os mais certinhos, os mais corretos, não. Ele entrava no meio do povão. Ele entrava no meu meio, no seu meio. Ele entrava quem estava precisando dele, quem estava endemoniado. Ele libertava dos demônios. Quando Jesus veio à terra, Ele ia quem estava com enfermidade, curava as enfermidades. Mas Ele dizia: a tua fé te salvou, bendito seja Deus. E Ele dizia: olha, vai e não peques mais, bendito seja o nome do Senhor. No Novo Testamento tem um homem também, que a sua história é parecida com a de Jó. Em Atos capítulo 10, a Bíblia narra a história do Cornélio, centurião. A Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, vivia de contínua oração e dava esmola a todo mundo. Diante da nação judaica, ele tinha um bom testemunho. Mas a Bíblia diz que nem isso foi suficiente para ele obter a salvação. A Bíblia diz que um anjo se apresenta a ele como um mensageiro e diz: olha, Cornélio, a tua oração chegou diante da memória de Deus. É necessário que tu vá até Jope e traga Pedro para te falar o que tu deves fazer. Aí Cornélio manda 2 mensageiros e até Jope. Louvado seja Deus. E quando Cornélio tem um encontro com Pedro, a Bíblia diz que Cornélio começa ali a ficar impactado, querer se adorar a Pedro. E Pedro: não, te levanta que eu também sou homem. Só quem é para ser adorado é o Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que Pedro começa a falar de Jesus para Cornélio. E ali Cornélio está com toda a sua família. E ali a Bíblia diz que todos são impactados com o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. E bendito seja Deus. É isso que Deus quer, que nós vamos nos alegrar na presença de Deus. O problema está batendo a nossa porta, está. A dificuldade está batendo a nossa porta, está. Estão nos apontando, estão nos caluniando, estão nos rejeitando, tá. Mas Deus é maior.
Urabassurande Candarabaxéia. Ulamande Candarabassou. Você sabia que para Deus, você é visto para Deus como a menina dos olhos do Senhor. Você é visto para Deus como uma prenda preciosa. Deus, Ele te ama como você é. Deus, Ele não olha se a pessoa é feia, se é bonito, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre. Não, Ele só quer uma alma. Ele só quer um espírito voluntário que reconheça a sua grandeza, a sua majestade e adore a Ele. Aleluia, bendito seja Deus, oh glória. Se você está esta noite aqui e ainda não teve um encontro com esse Deus, hoje é o tempo, hoje é o dia, hoje é a hora. Amanhã só pertence a Ele. Aleluia. Talvez você já andou na casa do seu vizinho para pedir uma resposta, uma solução para o seu problema. Talvez você no seu trabalho falou com o seu colega de trabalho. Talvez você fez tudo que tinha que fazer, mas não procurou verdadeiramente aquele que pode resolver o teu problema. Oh glória, porque Jesus pode resolver o teu problema. Porque todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra. Uramande Candarabashure ande Candarabashai. Ulamande Candarabassou. Arai de Candarabassure ande Candarabashai. Alabassure ande Candarabassou. Uramande Candarabasseia. Alabassure ande Candarabassou. Sou eu, Deus, para ter ouvido a tua oração. Alabassure ande Candarabashai. Tenho visto o teu clamor e a tua oração, Alabassureando e Candarabassu. Para tu saber que sou eu que falo contigo esta noite, Alabassureando e Candarabaxéia. A oração que tu pedia a mim, Alamande e Candarabassu. Deus, Alabassureando e Candarabaxéia, abre a porta para o meu marido. Uramande e Candarabassureando e Candarabaxéia. Alai e Candarabassu. Uramande e Candarabaxéia. O Senhor está neste lugar. Quantos creem? Quantos creem que o Senhor está neste lugar? Quantos creem que o Senhor está neste lugar? Quantos creem que o Senhor pode resolver o problema da sua vida? Quantos creem? Se você quer adorar Ele, adora Ele, adora Ele. Enquanto você adora, Ele manda a resposta para ti. Enquanto você adora, Ele está no controle da tua vida. Enquanto você adora, Ele está dizendo para ti: não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu faço tu atravessar o mar vermelho, eu faço tu atravessar o Jordão, eu faço. Urabashure ande Candarabashure mande Candarabashure. Uramande Candarabashure ande Candarabashure. Ele vai fazer aquilo que tu não imagina, Ele pode fazer. Alabashure ande Candarabashure. Uramande Candarabashure ande Candarabashure. Alabashure ande Candarabashure. Urai de Candarabashure ande Candarabashure. Eu tenho visto, Rabashure ande Candarabasseia, a tua aflição, Alamande Candarabasseia. Eu tenho visto a tua luta, Rabashure ande Candarabassure mande Candarabasseia. Sou eu, Rabashure mande Candarabasseia, para te dar resposta, Rabashure ande Candarabassu. Sou eu que vou fazer, Rabashure ande Candarabasseia. Mas tenho visto, Lamande Candarabassu, a tua adoração, Rabashure ande Candarabasseia. Tem doído, Rabande Candarabassu. Tem sofrido, Rabashure ande Candarabasseia. Mas eu contemplo a tua vida, Rabande Candarabasseia. Sou eu, Deus, para fazer tudo aquilo que falta ser restituído no meio dos teus, Rabande Candarabasseia. Ou não pensas tu que eu estou te vendo, Rabashure ande Candarabasseia? Espera, Rabande Candarabassu, porque tu irás contar o testemunho neste lugar, neste altar, Rabashure ande Candarabasseia, para a minha honra e para a minha glória. Assim diz o Senhor para ti esta noite. Uramande Candarabasseia, Uramande Candarabassu, Alabashure ande Candarabasseia. É difícil se vir a Deus na prova? É duro se vir a Deus na prova? Mas Jó suportou a prova. Jó passou pela prova. Jó passou por tudo, todas as calamidades, toda a maldição, ele conseguiu passar. E o mesmo Deus de Jó é o mesmo Deus que está sendo pregado aqui hoje.
Ele ainda não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mateus capítulo 18, versículo 20, disse Jesus: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, Jesus está aqui esta noite. Jesus está aqui esta noite. Você não pode contemplar com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Ele está no controle. Ele está no controle da tua vida. 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 Ele ainda opera sinais. Ele ainda opera milagres aqui nessa terra. Eu estou pregando um Deus, pastor Adriano, que eu já vi ele ressuscitar uma criança. Oh, glória. Eu estou pregando o que eu vivo. Eu estou pregando o que eu vivo. Eu já vi o meu Deus ressuscitar uma criança que estava morta. Jesus ressuscitou através de uma oração, um clamor, e eu estava nesse clamor. A minha esposa está aí, é de testemunho. A criança estava morta nos braços da mãe o dia todo. Cheguei na casa da minha sogra. A minha esposa disse: meu filho, vamos orar. Eu era novo convertido. E quando nós levantamos um clamor ali, aquela criança abriu o olho e começou a brincar. Uma criança que passou o dia com os olhos fechados, sem comer, sem fazer nada. E a mãe desesperada. Todos ficaram impactados com esse milagre. Eu fui para a minha casa, que era vizinho, comecei a orar e agradecer a Deus. Eu vi Jesus já fazer, aleluia, uma mulher que era estéril ter filho. Eu vi Jesus, oh glória, oh glória. Eu vi o Senhor Jesus curar uma mulher de câncer através de um clamor de oração. Ei, eu não estou pregando qualquer Deus, não. Eu não estou pregando Deus feito por imaginação de homens, não. Eu estou pregando é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Eu estou pregando aquele que nesse momento ele está lá no seu trono de glória, olhando para a minha vida e para a tua vida e dizendo: oh glória, eu vou fazer na vida dos meus filhos, eu vou fazer na vida das minhas filhas, porque as minhas filhas estão precisando de mim. O povo de Israel passou 400 anos clamando, sofrendo na servidão. E quando eles começaram a clamar, Deus ouviu o seu clamor e levantou Moisés para ir libertá-los. Louvado seja Deus. E Deus enviou ali todas as famílias de Israel para uma terra que manda leite e mel, a terra prometida, a terra de Canaã. É isso que Deus quer dar para mim e para ti. Deus quer que nós venhamos se sentar à mesa com o rei. Deus quer que nós venhamos vestir a melhor roupa, comer o bem e bom do melhor, assim como ele fez com o Mefibosete. A Bíblia diz que havia uma aliança entre o rei Davi e Jonatas. E a Bíblia diz, aleluia, em 1 Samuel capítulo 9, de que Davi mandou chamar Ziba, que era servo de Saul, para ir atrás de Jonas, para ir atrás de Mefibosete. E a Bíblia diz que Mefibosete estava lá em Lodebar, a terra do esquecimento, desprezado, mendigando, sofrendo. Mandaram chamar ele até o rei Davi. E Davi restituiu toda a vida de Mefibosete. Ei, você pode ser esquecido pelos seus parentes. Você pode ser esquecido pelo seu patrão. Você pode ser esquecido muitas das vezes pelos políticos da terra. Você pode ser esquecido pelos seus vizinhos. Mas eu estou te apresentando um Deus que Ele não esquece de ti nunca. Eu estou te apresentando um Deus que Ele nunca deixa de te amar, nunca vai deixar de te amar. A Bíblia diz, aleluia, ainda que a mãe que amamenta o seu filho, oh glória, esqueça dele, Deus todavia jamais esquecerá de mim e de ti. Louvado seja Deus, aleluia. Antes de terminar essa pregação, eu quero encerrar com um pouco da minha vida. Aleluia, eu era um desvalido, eu era uma pessoa rejeitada do mundo, desprezada, ninguém dava nada por mim, eu era rejeitado. Quando as pessoas falavam no meu nome, todo mundo queria ficar bem longe, as léguas, com medo, porque eu era instrumento de Satanás. Oh, aleluia, fazia minha esposa sofrer barbaramente, vivia atolado na droga, na bebida. Mas um dia a minha esposa foi para
Assembleia de Deus Tempo Central, começou a adorar a Deus, a buscar a Deus e começou a pedir pela minha vida. Oh, aleluia. Eu tinha ódio, eu tinha raiva de crente, eu não podia ver um crente que eu me escondia. Mas um dia eu estava no culto, sentado, aí como você está, na nave da igreja, e aí Deus usava um pregador no mistério poderosamente para mim, e quando ele chamou todos para frente, eu me ajoelhei ali, e ele dizia, usado pelo Espírito Santo: eu irei te levantar como pregador da minha palavra. Eu tenho visto as tuas lutas, o que tu tem feito no mundo. Tenho eu te livrado da morte quando tu andava no mundo, mas sou eu para te levantar como pregador, e vou te levar em várias igrejas que tu nunca imaginou em andar, tu vai andar. Bendito seja Deus. Eu fiquei meio atônito, porque eu não conhecia ainda este Deus, e fiquei questionando com a minha esposa. Ela disse: meu filho, Deus está lhe chamando. Depois foi que eu vim entender, Deus foi começando usando profeta para mim, usou, e aí eu fui levantado como obreiro, e pela misericórdia de Deus, pregador, e já andei em quase todas as igrejas aqui da cidade de Sobral, já preguei fora de Sobral, Forquilha, Groaíras, Massapê, tudo para a honra e glória do Senhor. O que o Senhor falou na minha vida, Ele cumpriu, e hoje estou pregando aqui porque Ele cumpre a promessa que Ele faz na vida de alguém quando Ele promete. Aleluia. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho esta noite eu te dou: Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo Jesus que tem o poder de ter me colocado nesse púlpito, em vários púlpitos aqui em Sobral, Ele tem também o mesmo poder para fazer na tua vida muito mais daquilo além que tu imagina. Nessa noite eu quero te fazer o convite. Tem alguém essa noite para Jesus? Tem alguém essa noite para se reconciliar com Deus? Tem alguém essa noite para aceitar esta fé, essa fé tão maravilhosa, tão poderosa que nós servimos? Porque Ele é o teu advogado. O advogado aqui da terra, ele pode ter sabedoria da ciência, mas se o advogado do céu não entrar com providência, você não receberá a resposta. Tem alguém para Jesus esta noite? Tem alguém para se reconciliar com Deus? Tem alguém para realmente abraçar esta fé, trocar o mundo, trocar tudo por Jesus? Glória a Deus. Enquanto a irmã louva, Glória a Deus. se você ainda não tem Jesus, eu vim aqui como pescador de almas. Eu vim aqui como pescador de alma, porque a Bíblia diz que a única alegria que há no céu é quando o pecador se arrepende. O culto, ele é maravilhoso quando tem almas. Todo pregador tem que ter sede de almas. É isso, a Bíblia diz, aleluia, que o sábio é aquele que ganha almas para o reino de Deus. Então almas é o que agrada o coração de Deus. Quem quer agradar a Deus esta noite, venha para Jesus. Venha para Jesus. Jesus te chama esta noite. Jesus te chama esta noite. Ele quer fazer uma obra na tua vida. Venha para Jesus. Eu lhe chamo para lhe entregar os braços de Jesus. Não tem ninguém para Jesus. Todos são cristãos aqui, irmãos. Levante sua mão, todos que são cristãos, irmãos. Todos. Quem ainda não é, irmão? Quem ainda não é cristão? Você que ainda não aceita essa fé, você não quer Jesus, eu estou te dando Jesus essa noite. Eu estou te dando Jesus Cristo. Ele é o bem mais precioso. Ele é o ouro. Ele é tudo que você possa imaginar que também está na sua família. A sua família com Jesus, ela vai estar protegida, ela vai estar blindada. A sua família com Jesus, ela vai estar totalmente livre de todos os maus. Já estou vindo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou vindo ao teu encontro. Quem quer Jesus nesta noite? Eu estou te dando Jesus nesta noite. Jesus Vou correndo ao teu encontro. Não temas, porque eu estou no controle. Sou eu que estou fazendo aquilo que Eu já estou atribulado, mas eu sou Deus, eu te chamo.
tua dor, abaixou, mas sou eu, Deus, para te dar a resposta. Sua voz amada. Permanece somente na minha presença, me adoro, exalto, glorifica, manda e me chama. Porque sou eu que vou te dar a resposta. Continue perseverando, porque está chegando o tempo da minha resposta na tua vida. Tenho trabalhado tanto. Ora mandei quando ela passou. Ora baixou eu andei quando ela baixeia. Meu coração. Quem quer Jesus como Salvador esta noite? Ao Eu estou ouvir oferecendo me Jesus para você, você que não tem Jesus.